nasci em uma família um pouco diferente do padrão convencional. Meus pais eram usuários de drogas e eles namoravam. E durante toda a gestação, minha mãe não conseguiu parar de usar drogas. E quando foi para eu nascer, eles decidiram que eles iriam morar juntos. Só que com isso eles foram morar no meio da favela, porque os dois não tinham estrutura. Então meu pai deixou todo o convívio assim com a família dele para ir morar com a minha mãe. A família da minha mãe já também morava nessas condições, meus tios todos, minha avó era traficante. Então era uma família que bem diferente assim da família do meu pai. Era uma família que estava envolvida com coisas ilícitas. E mesmo tendo toda essa questão do uso de drogas, tudo, eu nasci uma criança perfeita. Então, a começar daí, minha vida já é um milagre, né? Porque nas condições que eu fui gerada, é um pouco difícil disso. Mas, quando eu tinha 2 anos, minha mãe faleceu. Porque após eu ter nascido, eles contraíram AIDS, que eles também usavam drogas injetáveis. E com a minha mãe falecendo, meu pai achou melhor que não convinha mais ele morar naquelas condições e voltou para casa da minha avó paterna. Aí a minha avó ajudou ele a cuidar de mim, tudo, só que ele também já estava numa situação muito complicada, porque ele já estava com a doença e ele tinha acabado de ficar viúvo também. Então a gente passou com situações bem complicadas, assim, de eu ver o sofrimento dele, de eu ter que ir buscar medicamentos com ele. E o coquetel que ele tomava para dar mais tempo de vida para ele causava vários efeitos, e um deles era a cegueira. Então, quando o meu pai começou a ficar mais cego, assim, que ele parou mesmo de ver, foi gradativo, né? Ele não queria mais que eu morasse com ele, porque ele não queria que eu visse aquele sofrimento, porque eu comecei a me culpar. Eu falava que eu não podia ir para a escola, porque ele não podia ficar sozinho. Em meio a tudo isso, ele achou melhor eu ir morar com a irmã dele, uma tia minha. Eu fiquei morando com ela e após ele falecer, que isso aconteceu quando eu tinha 5 anos, eu voltei a morar com a minha avó e como eu já tinha feito laços com essa minha tia, eu já tinha meu quarto, já tinha tudo na casa dela, então eu ficava um pouco na casa da minha avó, um pouco na casa da minha tia. Minha avó começava a pegar muito no meu pé e eu ia para casa da minha tia. Com essa situação de eu estar na casa das duas, eu não conseguia ser disciplinada muito bem por nenhuma das duas. Porque uma começava a colocar limite e eu fugia. Foi até que em 2001, uma tia aqui de São José foi para São Bernardo e ela viu que estava tudo meio bagunçado, tumultuado, e ela falou, não, eu vou levar a Pâmela embora. A princípio eu não gostei, fiquei meio brava, sem entender a situação. Mas eu fui tendo os primeiros contatos assim com a igreja. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, até que um dia eu visitei uma outra igreja, a nossa igreja, e eu gostei muito, entendi tudo que o pastor falou, e foi um momento muito legal, assim, porque pela primeira vez eu estava entendendo que foi o sacrifício de Jesus e que ele me amava de verdade, e que independente deles ter permitido a morte dos meus pais, ele continuava me amando do mesmo jeito. Que ele estava ali mesmo quando eu estava mal, quando eu estava triste, ele estava do meu lado. E tudo começou a mudar, minha visão de mundo, e eu comecei a aceitar Deus como um pai, eu tinha uma ira muito grande com Deus pelo fato dele ter permitido a morte dos meus pais, dele não ter curado, porque eu falava, nossa, mas meu pai aceitou Jesus, por que o Senhor não curou, Deus? Você podia ter curado, ele era um filho seu, ele se arrependeu do que ele fez. Mas eu entendi que as coisas nem sempre são do jeito que a gente acha melhor, que a gente não tem que entender, mas que a gente tem que confiar, que a vontade de Deus é soberana. E é assim que eu tenho vivido, confiando na vontade de Deus. Com 18 anos eu fui morar sozinha e Deus foi provendo as condições necessárias para que eu pudesse fazer minha faculdade, para que eu pudesse estudar. Se for colocar na ponta do lápis, as contas não dão certo. Então tudo que eu consegui até hoje, que eu conquistei, foi provisão divina. Eu conheci o Marcelo, que hoje é meu marido. Nós tivemos um namoro santo e nosso casamento foi uma provisão de Deus também, em todos os detalhes. Ele tem sido uma pessoa que tem me ajudado muito na minha caminhada. Me formei, fiz o concurso, hoje sou professora da Rede Municipal de São José. E é muito interessante ver que muitos dos alunos que eu encontro hoje
estão num lar parecidos com o meu, um lar disfuncional, onde não se tem referência de pais, onde não se tem referência de uma família. E eu tento mostrar para elas que mesmo sem isso, Deus está com elas. Que se a gente buscar, se a gente se comprometer a buscar sempre coisas melhores, pedindo a Deus para que Ele nos auxilie, Deus vai fazer. Porque Ele fez na minha vida e pode fazer na vida de todos.